Agora estamos por aqui, vamos ficar por aqui alguns minutinhos compartilhando algumas histórias, algumas experiências relacionadas com atendimentos humanizados, com constelações, com um histórico, né, que a gente carrega aí de vítimas e culpados, de bons e ruins, de bom e mal. São parâmetros que a gente tenta trazer, né, para a sociedade para tentar se organizar e acaba, de certa forma, criando uma desordem muito maior do que a própria ajuda em si, né? Então, acompanha a gente por aqui. Obrigada a quem já chegou. A gente está vendo aqui todo mundo entrando aí. Boa noite, sejam bem-vindos. E aí a gente já pode até, inclusive, começar já apresentando, né? Isso. Se apresentando, na verdade, né? Obrigada, Adriana, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Muito obrigada por estar dispondo do seu tempo, que eu sei que é super agitado, sua agenda é super apertadinha aí, você é multitarefa, multifunções, você está sempre envolvido em múltiplas atividades. Te admiro muito como pessoa, como profissional, como mãe, e você tem a minha gratidão por ter cruzado o meu caminho. Nossa, inesquecível mesmo te encontrar. Então, te dou a palavra agora para você se apresentar, né, para quem está chegando, para quem está entrando, para quem está passando por aqui, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho de você e do seu trabalho. Tá, depois você fala também do seu. Sim, Então, meu nome é Adriana, né? Sou musicoterapeuta, especialista em saúde mental, consteladora familiar, instrutora de yoga, teta healer também, taróloga, um monte de coisa assim, né? Tantas coisas que eu me perco. Mas o fundamental é isso. Também trabalho no sócio educativo, analista lá no sócio educativo, concurso, né? Concursada. E trabalho com adolescentes privados de liberdade. Então é isso, básico. Básico, né? Uma listinha pequenininha. Canal lá no YouTube também, pode seguir lá. E é isso. Sim, vídeos ótimos. Então, meu nome é Eire, eu sou advogada e terapeuta. Já tenho aí mais de 10 anos de atuação. No momento, eu estou trabalhando com a advocacia com enfoque de atendimento humanizado, que é um atendimento que olha não só para o processo, para a causa, para a queixa do cliente, mas olha para todo o todo que envolve aquela queixa, que envolve aquele conflito, que envolve aquele processo. E aí, quando a gente fala o todo, são as pessoas envolvidas, são sentimentos envolvidos, são dores envolvidas, são famílias envolvidas por trás desses conflitos e desses problemas que surgem para a gente diariamente nos nossos trabalhos, não só como terapeuta, mas como advogada também. Então, é um trabalho que eu me dedico com muito carinho e que, querendo ou não, eu trago muitas lições para a minha própria vida, para a minha própria história, para os meus próprios conflitos também, porque quando a gente começa a olhar para o outro, a gente também expande o nosso olhar sobre aquilo que a gente vive, sobre aquilo que a gente faz, né? E sobre os efeitos, principalmente, disso, para a gente e ao nosso redor. Então, essa sou eu, e estou muito feliz a gente estar aqui hoje, trazendo esse tema para vocês, né, que a gente trouxe como proposta, que todos nós somos reeducandos. E a intenção inicial desse tema foi resgatar para a gente mesmo uma consciência dos nossos comportamentos e das consequências desses comportamentos, né? E são comportamentos comuns de todo mundo, alguns mais leves, outros mais pesados, alguns em curto espaço de tempo e outros que se prolongam, né, num tempo maior, mas que é comum de todos nós, né? Então, eu acho que é uma reflexão sempre bem-vinda e uma reflexão necessária, inclusive. Até no tempo em que a gente está vivendo, no momento em que a gente está vivendo, que é um momento de muita apreensão, um momento de muitas mudanças e necessidades, né, em todas as esferas mesmo que a gente tem na sociedade, né, tanto política quanto saúde, quanto a nossa própria saúde mental, inclusive, nesses tempos de pandemia. Então, a gente se conscientizar das nossas posturas e dos nossos comportamentos e se conscientizar que nós erramos como qualquer outro, traz para a gente
uma postura diferenciada, uma visão diferenciada do mundo e das coisas também, né? Exatamente, nossa. Eu agradeço o convite, porque esse é um tema, assim, super relevante, porque realmente somos todos reeducandos, somos todos, assim, todo mundo tá aqui para aprender alguma coisa. Senão a gente não tá no planeta Terra, né? Se tem alguém perfeito aí, vocês me falam, porque eu ainda não conheço, né? E a gente tem tanta essa coisa de achar que sempre é o outro, e eu, a gente, não, deixa pra lá, eu tô ótima. Mas a gente nunca tá totalmente perfeito. Perfeito nunca vai estar, mas assim, a gente tá num processo de caminhada, né? Uhum. Sim, assim, e eu começo puxando a reflexão que, assim, a nossa sociedade, ela tenta se organizar através de normas, como uma forma de tentar manter a ordem das coisas, só que quando a gente normatiza, a gente padroniza as diversidades que existem. E quando a gente padroniza essas diversidades, a gente, ao invés de organizar, a gente acaba já gerando, a partir disso mesmo, os primeiros conflitos, né? Que é quando a gente vê, por exemplo, pessoas que não conseguem seguir normas, que não conseguem seguir leis básicas, sabe? Leis, tanto, por exemplo, leis de trânsito. A lei de trânsito orienta que a gente deve fazer um determinado percurso. E aí a gente tem pessoas que vão lá e quebram aquele percurso, né? Elas saem ali da rota, saem ali da norma, né? Da lei que foi descrita. E isso acaba, e isso quando não é visto de forma personificada, digamos assim, né, individualizada, a gente acaba ferindo essa individualidade do ser humano, que é própria de cada um, e que querendo ou não, ela pode ser, sim, não educada, mas ela pode ser, sim, harmonizada com a individualidade do outro. As individualidades, elas podem se harmonizar. É possível que isso aconteça, sabe? E a partir exatamente dessa consciência de que o mundo não gira em torno só de mim, e de que não adianta só eu olhar o defeito do outro, só eu olhar o comportamento do outro, mas que eu preciso começar a olhar a partir do meu, eu preciso começar a partir de mim, que é onde as mudanças realmente começam, né? Uhum. E aí eu te pergunto, Dri, assim, uma reflexão no sentido de como que a gente afeta o outro, ou como o outro também nos afeta. Como é que é esse processo? Como é que você identifica esse processo dessa afetação no seu dia a dia, no seu trabalho, com as suas experiências? Então, como você disse, estamos todos interligados, né? Então, assim, a gente não se encontra, nem se encontra por acaso também. Tudo tem algo maior que move, né? E, assim, algo maior que a gente vibra, tudo é questão de energia, de vibração. Na física quântica explica muito bem, né, sobre essa questão. Então, nada realmente é por acaso. Mas a nossa tendência, quando a gente olha para algo, a nossa tendência realmente vem como um julgamento mesmo. Nossa, como que isso está acontecendo? Mas tem que estar errado ter acontecido isso. Não era para isso ter acontecido. Mas a nosso pensamento limitante, que a gente não sabe de nada, na verdade, né, dessa consciência maior e ampliada, que tudo tá acontecendo para algo maior, para que algo seja visto. Por isso que, como que a questão do outro me afeta e eu afeto o outro, porque, assim, por isso que quando você fala a mudança do mundo começa em mim, essa é a verdade. Quando eu trabalho as minhas questões, eu consigo encontrar o outro e ferir menos o outro, né? Digamos que a gente fere o outro tanto. E quando o outro vier me ferir, eu me permitir que ele me fira também menos, porque eu já sei de mim aqui, de onde eu venho, o que acontece dentro de mim, quais os sentimentos que, né? Então, por isso que quando eu trabalho a minha mudança interior, quando eu me reeduco como pessoa, é o primeiro passo a mudança do mundo, né? Eu quero que o mundo muda, mas eu não quero mudar, não. Deixa só o mundo mudar, porque aí não vai acontecer. A mudança é gradual, e aí o outro, eu vou passando essa vibração pro outro também, de mudança, de autoconhecimento, então eu vou afetando o outro só de ser quem eu sou, só de buscar o que eu busco, de alguma forma eu ajudo ou atrapalho o outro na caminhada dele, né? Uhum. Então é bem tipo isso, é bem muito mais que isso, é difícil até explicar. Sim. Não, e assim, eu tenho além do exemplo, né, do exemplo que eu acabei de vivenciar com essa história da clonagem, né, minutos antes de começar a live, meu WhatsApp foi clonado, e assim, eu poderia entrar em desespero, eu poderia xingar, esbravejar e tudo, não, o que eu fiz? A minha preocupação foi em contactar as pessoas ali, avisei aqui no Insta, e assim, adianta eu estressar, adianta
eu poderia ter cancelado a live, inclusive. Aham, Vou manter o telefone ligado para atrapalhar, né? Para de alguma forma burlar essa clonagem, alguma coisa nesse sentido. E aí eu falei, não, peraí, vamos seguir. Tem, como você acabou de falar, tem um motivo, por mais que a gente não conheça, por mais que a gente esbraveje, é igual aquela história de quando a gente, por exemplo, perde o ônibus. Já aconteceu, inclusive, aqui comigo em Goiânia. De eu perder o ônibus e eu ficar indignada porque eu corri até a porta, o motorista olhando na minha cara, fechou a porta e seguiu. E aí eu peguei o próximo ônibus, mas fiquei indignada. Isso, assim, alguns anos atrás. E aí eu peguei, quando a gente passou o percurso indo para minha casa, no ônibus, o ônibus que eu perdi tinha se envolvido num acidente. tá vendo, gente? Não, Então, tudo assim, deu errado, tá certo. sim, e aí assim, e eu segui viagem no ônibus que ficou para trás, sabe? E isso, eu tenho N exemplos, assim, sabe, de circunstâncias, assim, que acontecem e que a nossa postura é que vai definir. Então, por exemplo, às vezes a pessoa que está lá fazendo essa questão, por exemplo, aí do telefone, a pessoa que está envolvida em vendo mensagem, ela pode simplesmente fazer completamente diferente com o meu número do que ela fez com outras pessoas que agiram de forma diferente. Então, assim, é assim que a nossa mudança se reflete. E eu não preciso saber o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Dou um outro exemplo, assim, gravíssimo, que eu confesso que nesse dia eu fiquei impressionada comigo. Eu parei no sinal amarelo de um cruzamento que era muito grande com radar. Se eu passasse no amarelo, eu pegaria a multa. E aí eu fui diminuindo, reduzindo a velocidade, porque eu vi que não ia dar tempo de eu passar no amarelo. E fui reduzindo para o carro de trás ver. E aí o carro de trás começou a buzinar, e eu continuei reduzindo, vi que não dava tempo de parar, e parei no lugar certo lá da faixa, né? No sinal, no sinal amarelando e indo pro vermelho. O cara de trás, ele buzinou, ele abriu o vidro, ele batia na porta, assim, berrando alguma coisa que eu não sei, porque eu tava com o som ligado e eu também não fiz questão de querer prestar o assunto, mas ele começou a buzinar, falei, enquanto estiver só buzinando, tá bom. Daqui a pouco ele começou a acelerar e enganchou no engate do meu carro e começou a balançar no carro com o sinal vermelho. E aí, assim, eu falei, gente, eu não vou estressar. E eu fico comigo, eu não vou estressar, não vou estressar, não vou estressar. Mas, assim, eu comecei a ficar com medo. Confesso que eu não estressei, mas eu fiquei com medo. Eu falei, gente, é porque eu sou mulher. Aí eu comecei a arrumar justificativas, que é uma coisa que a gente também faz nessa história de certo e errado, culpado e vítima. A gente fica tentando se justificar quando a gente se acha certo e quando a gente se acha errado também. E eu comecei a querer me justificar que aquela situação estava acontecendo porque eu era mulher, porque o cara de trás era homem, e porque eu parei no amarelo e não no vermelho. Eu fiquei tentando buscar justificativas de algo que eu sabia que estava errado. Eu sabia que ele estava errado. Eu sabia que eu tinha seguido algo legalmente, né, digamos assim. E aí eu fiquei naquela situação ali quase 1 minuto e meio, porque era um semáforo de 90 segundos. Já era muito. E aí, assim, eu falei assim, eu vou sair calmamente, como se nada tivesse acontecido na hora que o sinal abrir. Saí calmamente e ele continuou atrás. Se eu freasse, ele bateria, porque ele continuou grudado no carro. E eu continuei, eu falei, gente, eu não vou estressar, eu não vou estressar. A gente aprende a ser terapeuta para fazer terapia. Aí eu ficava repetindo várias frases. Eu achava frases assim, eu lembrava de situações de clientes que estavam nervosos e ansiosos, então eu comecei a trabalhar a respiração, e o cara grudado. Foi uma coisa assim que durou para mim muito tempo. Eu fiquei agoniada com a situação. Mas depois que eu saí dela, eu falei assim, cara, eu realmente consegui reagir bem para a situação, pelo nível que foi, assim, do cara grudar e balançar o engate. Ele balançou o meu carro, assim, os motoqueiros que estavam parados na frente, assim, do lado do meu carro, ficavam olhando para mim, acho, não sei, pensando na minha reação, né? E o meu carro balançando. Eu nunca vi esse tipo de coisa acontecendo. Eu falei, gente, é por isso, assim, a gente, de novo, querendo justificar. Eu pensei na hora, é por isso que tem gente que mata no trânsito. Exato. Porque se você tivesse agido diferente, já teria mudado essa história. Se eu tivesse saído nervosa, tivesse arma na mão, vou matar ele, ele estragou sua vida. Tivesse dado uma ré, sim. Pela sua atitude. Então, quanto que a nossa atitude é importante, gente, no mundo. Eles afetaram um ao outro, né? E aí, assim, depois que eu saí da situação, que o cara saiu de trás, ele seguiu o caminho dele, eu pensei, gente, esse cara deve ter vivido algo muito infernal na vida dele e me achou na frente, me achou no rumo e tentou descontar de alguma forma, né? Então, assim, aí foi a hora que eu comecei novamente querendo me justificar, pensando na situação do cara que causou aquele comportamento, que gerou aquele comportamento, né? Porque, querendo ou não, quando a gente trabalha com pessoas como a gente trabalha diariamente,
A gente para de olhar só a situação em si e a gente começa a ampliar essa visão. E olha por trás disso. Sim, começa a pensar em outras Olha, motivações. travou e voltou. Oi, tá ouvindo? Tô. Olha, além disso, né? Eu também tenho um exemplo interessante sobre isso. De uma pessoa chegar em mim também esbravejando e falar: você me incomoda, porque eu tinha, não sei o que eu tinha falado, perguntado. Você me incomoda, isso já era muito. Aí eu percebi que era muito da pessoa que tava falando pra mim. Ela tava assim. E eu falei assim: eu sei que eu te incomodo, isso é um problema seu. Porque eu não. Sabe? Eu falei com tanta tranquilidade, que eu falei assim, gente, depois eu fiquei abalada com aquilo. Mas na hora eu consegui falar. E aí a pessoa estava do meu lado e falou assim: Adriana, como é que você conseguiu falar daquele jeito? Eu poderia ter chegado. Do jeito que ela falou comigo, querendo brigar, assim, com uma energia forte, assim. Eu poderia ter partido pra cima dela, descabelado. Não, eu não ia fazer isso. Assim, gente, eu sei que eu te incomodo, mas isso é um problema seu. Porque o que eu posso fazer? Pra mim, eu estava fazendo o melhor que eu podia naquele momento. Eu não poderia ter feito diferente. Então, assim, é muito interessante a gente se autoconhecer por isso, né? Porque a gente faz nossa parte. Faz nossa parte no mundo. Sim, e assim, e aí eu tenho um exemplo de como a gente pode afetar o outro de forma positiva também. Eu fiz uma live há uns dias atrás para uma escola, então eu atendi adolescentes durante essa live. E aí muitos tinham a queixa, né, de que o jeito que os pais olhavam para eles, o jeito que os conflitos, né, que existiam com os pais. Ah, meu pai quer que eu seja igual a fulana. Ah, meu pai quer que eu me comporte como ciclana. Ah, meu pai me compara muito com os outros. Tinha muito essa queixa evidente. E aí eu perguntei: o que vocês fazem? Ah, eu respondo. Ah, eu bato de frente. Ah, eu grito. Ah, eu reclamo. E aí eu peguei e falei assim: tá, alguma vez vocês já experimentaram ficar calado? Aí ficou todo mundo assim, mas tipo, não faz sentido. Um pegou e ainda falou assim: mas não faz sentido, tia. Falei: você já tentou para saber se não faz sentido? E aí eu peguei e falei assim: mas tem uma consciência de que você escutar o outro não significa que você está concordando com o que o outro está dizendo. Deixar com ele o que é dele. Eu vejo que isso é uma opinião sua. Mas para mim é importante. Aí vem a comunicação não violenta, né, gente? Que eu amo também a comunicação não violenta. Você separar o que é do outro e o que é meu. O outro que o outro faz é dele. O que eu sinto isso aí, é ó. meu. Frederico, O que eu Frederico, foi o que o Frederico é acabou meu. de falar. Ah, eu não vi as Sim. mensagens. Eu estava perdida aqui nas mensagens. Frederico Pierre colocou assim: o que incomoda a gente no outro é da gente e não do outro. Tudo é Mais da gente. Exato, com certeza. Exatamente. É. Não, Exatamente. e não tem outro caminho, sabe, para a gente melhorar. É realmente se autoconhecer, se auto-observar e aprender a observar mais o que está à nossa volta, porque a gente vive muito instintivamente, sabe? Se algo nos afeta, se algo nos incomoda, a gente age por instinto. Esses dias eu estava vendo um bebê chorando, eu falei: cara, quando a gente age por instinto, a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fazia de quando a gente era bebê. Quando a gente era bebê, qualquer coisa incomodava, qual era a nossa reação? Chorar. Aí a gente cresce, a gente só para de chorar, a gente começa a gritar, a gente começa a brigar, a gente levanta a mão, a gente, né, parte para agressão. Ou então vai Aí, usar droga, né? Tem até uma música que fala que é melhor chorar do que cheirar. Os adolescentes já trouxeram essa música já pra mim. Então é bem isso. Então às vezes vai chorar de outro jeito. E a gente também pode chorar, essa é a questão. A gente precisa perceber que nós somos todos vulneráveis, todos assumir que nós somos imperfeitos e vulneráveis, né? E aí a gente tem mais compaixão com a gente mesma, aí a gente vai conseguir ter compaixão com o outro também. E ver que a história do outro, ele tá daquele jeito porque tem uma história por trás. Ninguém, igual você falou, ninguém age assim, com violência do nada. Então ele tem algo dentro dele que não tá tão bom assim, que ele age assim, né? Ou então tá seguindo um padrão familiar, inconsciente, toda aquela questão. Por isso que é importante mesmo olhar sem se misturar no que é do outro, né? Uhum. E ao a gente exercitar a observação, a gente para de agir por instinto, a gente para de agir por impulso. E aí as nossas ações se tornam muito mais produtivas, não só para a gente, mas para quem está ao nosso redor. E é difícil a gente calar. É difícil, justamente, primeiro por causa dessa ideia que a gente tem de achar que o silêncio é porque a gente está concordando. Ou a gente achar que a gente tem que ter razão em alguma coisa para o outro. Verdade. É melhor ter paz que razão, né? As pessoas já falam isso, frase. Sim, e aí assim, e a gente aprendeu a ouvir o outro, não tem outro jeito, não tem outro caminho. É primeiro ouvindo a gente, é primeiro observando como é que a gente reage.
quanto que o outro nos afeta, por que o outro está nos afetando. Tem um texto, um vídeo que eu quero liberar mais para frente, falando sobre a raiva. A raiva, quando a gente sente raiva, a gente não sente raiva de alguém ou de algo. A gente sente raiva da forma que aquilo nos afeta, da forma que aquilo ali nos atinge. A gente sente raiva dessa sensação de afetação, essa sensação de perda, né? Que aquela situação ou aquela pessoa pode nos causar. E aí a gente acha que a raiva é contra uma pessoa, é contra alguma coisa. É muito mais profundo que isso. A gente vai acessar as nossas coisas, vai perceber que às vezes aquele sentimento que aquele outro nos despertou é algo tão profundo, às vezes é algo que você viveu na gestação, um sentimento de não se sentir pertencente, não se sentir amado, não se sentir visto. Aí se o outro olha torto para você, desperta o mesmo sentimento. Mas olha o tanto que o sentimento é seu, é nosso. O sentimento é meu, o que o outro fez é dele. Então é tão bom ter essa percepção, porque aí você vai se trabalhar. Onde que está essa dor em mim? Por que eu dei tanto valor ao que aquela pessoa falou e doeu tanto em mim? É porque é meu. Se doeu, era meu. Né? Então, a gente, lógico, tem milhares de coisas para se trabalhar e resolver, por isso que é importante olhar. É um exercício, né? Diariamente a gente vive em um laboratório e a gente não sabe explorar o laboratório que a gente tem. Nossa, nós somos o universo. Nossos são laboratórios de aprendizagem. E a gente não se apropria disso, a gente não toma conta disso, sabe? E aí é por isso que muitas vezes a gente multiplica a dor, multiplica o sofrimento, multiplica as doenças, porque querendo ou não, a forma que a gente se afeta emocionalmente falando com algo faz com que o nosso organismo produza substâncias que nos adoeçam. E aí as pessoas vinculam doenças a questões hereditárias, vinculam doenças a motivações materiais, né? Ah, por exemplo, não sei, eu comi muita coisa ácida na minha infância e aí detonou os meus dentes. Ah, eu comia muita coisa forte e depois de velho meu estômago desenvolveu uma gastrite. Não, gente, a coisa não é por aí. A gente nasceu, a gente foi criada achando que é assim, mas a coisa não é assim, biologicamente falando. É pequena, epigenética, não sei se é isso, epigenética que você fala sobre isso. Epigenética. É o alimento, a porcentagem pequenininha, essas coisas, genética, mas essa porcentagem desse tamanho que a gente não fala, é a questão mesmo do emocional, essa questão dessa questão sistêmica, né, de lealdade invisível que a gente tem, que a gente traz as doenças de volta. A gente só acessa aquela genética se a gente ou tá julgando alguém lá, que aí eu repito, ou por amor, para pertencer, eu repito essa história, eu trago de novo a genética para acessar. É tanta coisa, né? Nossa. Sim, pelos emaranhados. E assim, eu recebo os conflitos, né, as questões jurídicas, né? E aí eu sempre falo que eu sou advogada que não lida com processos, né? Eu falo, mas como assim? Falei, porque eu não nasci para mexer com processos, eu não nasci para processar, eu nasci para olhar para a causa do processo. Eu nasci para olhar que lindo! Histórias envolvidas no processo. E aí o povo na hora... Não, mas é engraçado que o povo na hora que escuta falando isso, tipo assim, o planeta não como assim? Que mundo da fantasia é esse? De que você tá falando? Aí eu falei, você quer ouvir? Você tem um tempo para ouvir? E aí eu vou e trago, né? Faço uma triagem, né? Pergunto, quais são as suas queixas, né? E aí, por exemplo, a pessoa fala, eu tô com um processo de inventário, mas o meu irmão não quer participar, meu irmão isso, meu irmão aquilo, meu irmão isso. Aí eu começo a olhar para a família, tá? Como é que é você em relação ao seu irmão? Como é que era você em relação aos seus pais? Tipo, eu trago a pessoa pro foco, né? Para ela começar a saber na situação. E aí eu começo a trabalhar a partir dela. E aí eu vou conversando com ela, eu vou trazendo perguntas para ela se situar. Nossa. E ela começa a entender os conflitos. Aí a partir dela, quando ela se sente importante, porque você está olhando para ela, está dando foco para a pessoa ali no atendimento, né? Aí que eu começo a puxar. Aí eu começo a puxar, tá? E tal pessoa, você lembra de alguma situação em que ela tenha se sentido prejudicada, ou no prejuízo, ou na perda de qualquer coisa? Ou uma pessoa que ela perdeu e fez ela sofrer, ou uma brincadeira, algo que não deu certo, que vocês tenham vivenciado? Aí a pessoa começa a se lembrar de memórias que são apagadas, né? As memórias positivas, né, que são apagadas, e as memórias que eles consideram negativas são aquelas que ficam evidentes, né? E aí eu começo a trabalhar com as memórias positivas. E aí a pessoa fala, nossa, mas eu nem me lembrava que eu tinha feito isso. Nossa, mas
eu não lembrava de o povo batendo panela, vocês estão ouvindo? Nossa, Dá pra ouvir? um pouquinho só, dá pra ouvir. Só um Começa a pouquinho no bater fundo. panela. É, Ah, deixa quieto. Ah, você tá olhando as horas? Que eu não tô olhando o relógio, esqueci de pôr ele eu aqui. tô com aqui em cima de mim, Ah, então são tá agora beleza. 6h30. Tá bom. E aí, o que que acontece? E aí, quando eu começo a resgatar as boas memórias daquela pessoa, ela começa a perceber que os conflitos que elas estavam vivenciando. Vou fechar uma janela aqui, peraí só um pouquinho. Tá. Porque tá me atrapalhando, na verdade. É, um monte de desafios hoje. O celular clonado, as panelas batendo, mas estamos aí. E é isso, tudo tem algo por trás. Melhorou, melhorou. É mais um exemplo de afetação, na verdade, né? Porque é o nosso instinto que está reagindo, não a nossa consciência, não a nossa Sabe que, inteligência. sabe que a raiva ela tem muito do assim, de não concordar com as coisas como são, né? A raiva tem muito da nossa criança. Eu fico com raiva que eu queria que fosse diferente. Eu queria que fosse diferente, eu fico com raiva. Mas aí o nosso adulto, quando ele atua, ele vai olhar para as coisas, bom, é assim, foi assim, e agora? O que eu posso fazer para resolver isso aqui? Né? Igual você falou, como eu posso fazer para resolver esse controlar? Vou resolver isso. Como que eu posso fazer para resolver essa questão da panela? Vou fechar a janela, né? E aí vai diminuindo essa coisa de ficar o sentimento, exacerbado, mas que raiva, que ódio. Não, vamos viver de boa, né? Tranquilo na vida aí. Cada Lógico, às um vezes reage de a gente forma. fica com raiva também. Agora eu tô com raiva, tô sentindo raiva. Acolher a raiva, o sentimento, respira, vê onde que ela tá atuando, o que ela tá trazendo, depois ela vai passar também. E aí. Sim, e fora que a gente tem uma cultura inapropriada dos nossos sentimentos, né? A raiva ela é reprimida, a dor é reprimida, a tristeza é ignorada, e aí a gente esquece, de novo, que os nossos sentimentos estão vinculados aos nossos pensamentos e reagem no nosso corpo, né? A nossa ação. É. Sim, Isso aí eu mesmo. fico lembrando de quantas pessoas estudaram biologia na vida e falaram assim, ai gente, eu nunca vou precisar disso para mim, isso não tem serventia. Estudava uma reação química e pensava, gente, para que isso? E aí hoje a gente vive a consciência que a gente traz, né, quando a gente começa a trabalhar de forma mais humanizada, é justamente o contrário, é a gente entender que existe uma biologia e que existe uma química que afeta aquilo que a gente faz, afeta aquilo que a gente sente, afeta aquilo que o nosso organismo produz, e tá tudo atrelado, tá tudo atreladinho, sabe? Se você tá muito triste, o seu metabolismo vai produzir hormônios e substâncias que vão reforçar esse sentimento em você, vão criar certos blackouts nos seus órgãos, no seu corpo, para tentar te defender, e aí, ao tentar te defender, começa a afetar o funcionamento do seu corpo, começa a afetar o funcionamento dos seus órgãos. Da mesma forma, se for o contrário. Se a gente fica feliz, a gente vai liberar endorfina, né, que é o mais conhecido. A gente vai liberar substâncias do nosso corpo, a gente vai produzir substâncias do nosso corpo que não vão ser nocivas porque ele não tem necessidade de se defender de qualquer coisa. Ele tá alegre. Perfeito. Nossa, valeu pela aula de biologia. Eu brinco que valeu a pena ter sido monitora, viu? Para vestibular eu dava aula de reforço no cursinho, né? De química, física e biologia. Aliás, química, física e matemática. Porque além é um todo, é um todo, é isso mesmo. Nós somos corpo, somos mente, somos alma, quem somos nós, né? Essa é a grande pergunta. Ô, Dri, depois que você colocou o fone, até para mim tá dando retorno no meu áudio. Tá dando retorno melhor? Não, tá dando retorno para mim e tá dando retorno para eles também. Depois que você colocou o fone. Tira o fone. Eu tô ouvindo a minha voz. Peraí. E agora, como é que vocês ouvem? Eu tô ouvindo bem. Como é que vocês estão ouvindo agora? Voltou ao normal? Tá ouvindo direitinho? Eu não tô mais ouvindo a minha voz. Aqui para mim normalizou. Tá. Vamos continuar assim então. Eu vou tirar sem o fone. Aí, melhorou.
Beleza. Eu coloquei o meu para diminuir o barulho que estava aqui para vocês, na verdade. Aí deram uma pausa, inclusive, assim, parece que até aliviou minha aula. Nossa, que bom. Porque tava um excesso de barulho aqui. Aí eu tava concentrando para te ouvir e tentando isolar o barulho de fora. Mas é Tá. isso, né? E aí, assim, sobre aquela questão que a gente começou a falar, né, das memórias, né? Como é que essas memórias afetivas elas podem nos auxiliar? Qual a importância da gente resgatar, né, da gente reavivar essas memórias afetivas, assim? Até pelo seu próprio trabalho, que eu imagino que você trabalha isso muito, né? Lá no, é reeducandos que a gente chama? É só se educando, né? É, Socioeducandos, exatamente. cumprindo medidas socioeducativas, reeducando, Uhum, as memórias afetivas, né? Que você falou que a uhum, música, ela sim. traz muitas memórias, né? Afetivas. As músicas e também vão acessar um sentimento, igual você falou, as pessoas, quando fazem algo, vão acessar um sentimento, e aí a gente vai buscar quando foi a primeira vez esse sentimento também. Tanto no sentimento positivo, como você falou, quanto no negativo. Negativo, entre aspas, né? Aquele sentimento que é mais. Uhum, E a gente vai olhar para isso para poder ressignificar essa história, né? E a gente percebe que as histórias dos adolescentes são muito parecidas, né? São muito parecidas, histórias sistêmicas. É como se uhum, fosse assim, já sabia disso, não, eu sei disso. Chegam lá, não, bem isso mesmo. Tipo, porque as histórias são muito iguais. Por isso que eu falo, nós somos tão iguais. A gente é diferente, uhum, mas igual ao mesmo tempo, né? Porque o que afetou aquele adolescente para agir daquela forma é muito uhum, difícil que afetou o outro. Por exemplo, a ausência do paterna, né? A distância do distanciamento paterno. sim. A ausência também da mãe. Às vezes a mãe era muito adolescente quando teve um filho, não conseguiu cuidar, deixou com a avó, e aí o pai foi embora, ou o pai morreu, ou o pai foi assassinado. Então, as histórias são as Uhum, mesmas, então, o contexto é único. Então, o trabalho é único também, ressignificar, olhar para dentro e olhar para essas histórias sem um julgamento, né? Acessando o sentimento, eu senti raiva mesmo, me senti sozinha, eu senti nananã, eu tive vontade de matar também, o agressor de não sei quem, mas e agora? Como é que eu vou fazer uhum, com isso? Eu vou fazer a mesma coisa, vou repetir essa história, vou ressignificar dentro de mim, fazer a minha parte no mundo fazendo diferente. Então, por isso que a importância de cada um. Eu falo para os meninos, se a gente trabalha a gente mesmo e melhora como pessoa, qual é que é o primeiro a ser beneficiado? Aí, a gente mesmo. Né? Depois a uhum, nossa família, depois as pessoas à nossa volta, depois o mundo inteiro é beneficiado com a nossa melhora como pessoa. Né? A gente não é só um à toa. E se a gente prejudica a gente mesmo, né? Se emaranhando, usando drogas, envolvendo na violência, ou qualquer outra coisa. Eu estou prejudicando quem uhum, primeiro? Eu. Não adianta eu falar que eu estou prejudicando o outro. Eu prejudico o outro, prejudico eu mesmo. A minha ação com o uhum, outro afeta eu também. A minha história, meu sistema, afeta o sistema do outro, a história do outro, né? Então, então vai prejudicar as pessoas à minha volta, as pessoas, a família, as pessoas à minha volta e o mundo inteiro. Então, assim, por uhum, isso que é importante cuidar aqui, ó, meu bonequinho. Então, eu vou mudar minha história? Não. Então, eu vou respeitar a minha história, minha origem, meus pais como foram, minha história como foi, para eu conseguir ser eu aqui, ser só eu, é, só eu vinculado a toda essa história, né? Mas pegando só lá no fundo dessa história, que é a vida que chegou até mim, as pessoas que conseguiram cuidar de mim, né? Quando eu faço isso, eu mudo a minha história, me dou uma forma de pensar, de sentir, mudo a minha forma de agir, né? Então, olha o quanto isso é maravilhoso. E o quanto a gente pode ajudar o outro numa fala, assim. Tipo, em vez de eu falar mais ainda, criticar, né? Não, realmente, olha só. Não, realmente, seu pai te abandonou, seu pai é horrível, nunca seja igual ao seu pai, que realmente ele é muito horrível, né? Eu não estou ajudando. Eu acho que estou ajudando, mas eu também estou afetando ele a reforçar um tá sentimento de raiva do multiplicando. pai. Aí eu desligo do Uhum, pai de novo, né? Meu coração ficou vazio, e nesse vazio de pai acontece o quê? Pelas percepções sistêmicas, maior predisposição a drogas mais pesadas, ou então envolvimento, eu fico sem limite na vida. Eu não vou sim. para o mundo, o pai dá o mundo. Então eu não estou ajudando. Então, quanto que é importante a minha forma de ajudar o mundo, colhendo, plantando o amor, tipo assim, não julgamento já é essencial. Olha, o seu pai, eu vejo que seu pai não esteve presente, que seu pai teve um monte de envolvimento aí, ele também foi preso, não sei o quê. Mas como a gente pode olhar para ele agora sem julgamento, né? Onde será que Uhum, estava a dor dele?
Às vezes ele está repetindo também a história lá de trás, né? Onde que está a dor dele para ele agir dessa forma? E como está você quando você repete a história dele, né? Também está na dor, também trazendo junto, está querendo honrar ele da forma, repetindo essa história, ou pelo ódio eu repito também. Então, é toda a consciência de o que eu posso fazer eu agora. Como que eu posso olhar para o meu pai de uma forma diferente, mesmo que ele tenha morrido? Como que eu posso reconciliar aqui? É tão bom, né, a gente poder ter esse lugar seu no mundo, né? Poder você ser o próprio autor da sua própria história, né? É tipo isso. Trabalhando isso. E quando eu falo dessa memória afetiva nos atendimentos, geralmente eu faço o trabalho que você também provavelmente faz da integração, né? A memória afetiva, ela carrega afeto. E esse afeto, ele pode trazer qualquer sentimento, né? Ele pode trazer raiva, ele pode trazer alegria, ele pode trazer sensação de paz. A gente trabalha o afeto dessa memória, mas de uma forma integral. A gente trabalha o consciente e o inconsciente daquela memória que causava aquele sentimento, que causava aquela dor, que produzia aquele comportamento. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que são impulsivas, né? Mas eu não consigo controlar, quando algo me afeta eu fico nervoso mesmo, e eu não consigo reagir de outra forma, e aí a gente começa a olhar, né? E geralmente isso também causa problemas, né? Principalmente quando eu lido com casais, né? Que chegam para mim, para os atendimentos. E aí o casal, em conflito um com o outro, em conflito com o outro, não consegue sair do conflito, não consegue sair da raiva. E aí a gente vai olhar as memórias que resgatam essa raiva, né? E aí a pessoa começa a olhar, e aí eu viro a chavinha, falo para ela, peraí, quantos anos você tem agora? Agora eu tenho 20 e poucos anos. Ok, você consegue me dizer qual a idade que você tinha para essa memória? Eu tinha uns 8 anos. Eu falei, ok. Agora, com 20 e poucos anos, você faria a mesma coisa e reagiria da mesma forma? Aí a pessoa, não. Agora, com 20 e poucos anos, você consegue enxergar a mesma gravidade e sentir a mesma dor que você sentia quando você tinha 9 anos de idade? Aí a pessoa, não. E aí a memória afetiva dela se torna consciente e ela entende que naquele momento, com o conhecimento que ela tinha, com o tamanho que ela tinha, né, com a pouca idade que ela entendia que aquilo ali era agressivo ou que aquilo ali era nocivo para ela. E aí agora adulta, ela percebe que não era tão nocivo quanto ela pensou e não era tão agressivo quanto pensou. Então, assim, não existe milagre. A gente trabalha com racionalização e conscientização das memórias afetivas, porque elas têm uma influência muito grande no nosso comportamento. Aliás, a maior parte, né, da influência dos nossos comportamentos e da nossa vida são das memórias que a gente constrói. E constrói ao longo da vida. E principalmente as memórias da infância são as que mais afetam a gente depois de adulto, né? Por isso é importante curar a criança ferida. Eu tenho outro caso também com atendimento, uma pessoa que tinha dificuldade assim, de relacionamento, dificuldade de sair da casa da mãe, né? Então, um exemplo. E ela sentia muito amor pela mãe, mas também sentia raiva. E a gente foi acessando com o Theta Healing a constelação, né? Quando foi a primeira vez, vai vindo memórias para ela, imagens, né? E aí ela, de repente, ela nem lembrava dessa história, ela se viu uma imagem, uma memória da mãe dela chorando embaixo da mesa. E ela era pequenininha, assim que o pai dela tinha morrido. Então, assim, ela ficou naquela obrigação de eu ter que cuidar da minha mãe. Eu fiquei com o sentimento de ter que cuidar da minha... Ela tinha o sentimento de ter que cuidar da mãe. Não conseguia desligar. Mas não era dela. Tipo assim, não é a obrigação dela. Ela era pequena para isso. Até ela conseguir olhar para a criança dela e ela mesma olhar para a criança e falar assim, olha, eu vejo você, eu vejo que você quer salvar a mamãe, que você quer tirar a mamãe dessa dor. Eu vejo também que você sente falta do papai. Eu vejo tudo isso. Deixa eu acolher você um pouquinho aqui. Você é muito pequena para isso. Só olha, mamãe está sentindo isso, está tudo bem sentir isso, vai passar também. Ela também é grande, ela também tem a força dela. Olha a força dela, que tem a vovó lá atrás, mesmo que não esteja vivo, né? Tá no coração, tá na alma, tá na genética, tá no corpo da mamãe. Então a mamãe tem a força. Olha para ela com respeito nessa história e volta pro seu lugar, né? De pequena. Você não vai poder mudar isso, né? Você pode mudar em você, saindo debaixo dessa. Ela estava nessa mesa até hoje, com 30 anos, 30 e poucos anos, né? Ela não tinha saído de lá para cuidar da mãe. Então, ela acessando a criança dela, reconciliando, resgatando. Aí a criança dela pode brincar, pode viver, olhar o mundo além. Não era só aquilo que existia, não era obrigação dela. Então, olha tanto que é lindo a gente, né? Reconectar com nossas memórias afetivas e curar elas, né? Nossa, é incrível. Curando sim.
Não, e assim, eu tive a experiência dessas memórias afetivas, não só na advocacia, não só na terapia, mas também na gastronomia, porque eu me formei também em gastronomia, Olha que e aí interessante. eu trabalhava com consultoria, e eu comecei a estudar sobre a consultoria hospitalar, sobre gastronomia hospitalar, na verdade. E aí eu comecei a trabalhar, assim, tive algumas experiências da gastronomia afetiva nos tratamentos. Então, assim, Uau. como é que funcionava? A gente trabalhava com memória afetiva, a memória gustativa, né? A memória gustativa, a memória olfativa, a memória visual. Então, assim, a gente conversava com os pacientes, resgatando memórias, né? Ah, lembra de algo que você gostava muito de comer na sua infância, casa de vó e tal, e a pessoa começava a falar, assim, a pessoa acamada. Ela começava a falar, os olhos brilhavam, a boca, o sorriso abria e tal. E aí a nutricionista, mas você sabe que ela não pode comer isso, ou ele não pode comer aquilo e tal. Eu sei, eu tenho consciência, mas a gente pode resgatar de alguma forma o sabor, o cheiro, a imagem. Então, por exemplo, pega uma mesa, um forro de mesa, e forra o local que serve a bandeja daquela pessoa, coloca uma flor dentro de uma garrafa que lembra o cheiro da memória daquela pessoa. Isso não é coisa cara, só que infelizmente a gente não tem esse tipo de investimento, né? A gente está evoluindo aos pouquinhos, né? Humanizando algumas coisas aí, humanizando o parto, humanizando alguns tipos já de atendimentos por aí, mas a gente ainda tem um chãozinho muito grande para andar. E eu lembro que me emocionava muito as experiências, porque eu trabalhava com as memórias das pessoas e o resgate dessas memórias boas, né, positivas para aquelas pessoas, também traziam melhoras no seu organismo e na forma delas reagirem com os tratamentos, né? Então, assim, eu tive a experiência das memórias nessas três áreas. E em todas elas, vi muitos resultados e ficava muito emocionada com o tanto que a gente pode trabalhar a vida do outro, cuidar da vida do outro, cuidar da saúde do outro, trabalhando a mente do outro. E não se entupindo de medicamentos, se entupindo de intervenções que acabam afetando outras coisas na nossa saúde, né? Isso falando de saúde. E querendo ou não, quando você melhora a saúde, você vai melhorar também as outras áreas da vida daquela pessoa. E você poder participar disso, para mim, não era trabalho, para mim era privilégio, sabe? Sabe, ter a consciência de que isso era possível e de ter a força para fazer isso, porque querendo ou não, para você ter a oportunidade de trabalhar esse tipo de coisa, também existe uma burocracia muito grande. Então, e aí eu tento fazer isso também dentro de casa, né? O povo fala que santo de casa não faz milagre, mas assim, sempre gostei muito de conversar com os mais velhos. Então, e os mais velhos são os que mais sofrem hoje, né? Com doenças, com excessos de medicação. E para eles é mais difícil da gente introduzir essa visão sistêmica, essa visão humanizada das coisas, mas não é impossível. Então, o que eu faço? Trabalho as memórias afetivas. Às vezes a pessoa tá ali, mas isso tá ruim, isso tá. Tá, vó, e tal época? Ah, tal, nossa, aí eu já mudo, né? Nossa, tal época, gente, era tão bom. Eu fazia assim, 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 assado. E aí a pessoa já começa a ficar assim, já muda o clima, já muda a fisionomia, a feição, a energia da pessoa muda quando você resgata isso, né? E para mim é uma delícia, assim, memória afetiva, acho que de todos os atendimentos, né? Acho que é impossível passar por um atendimento terapêutico sem trabalhar uma memória afetiva. Eu não consigo ver outra forma de atendimento, assim. Por isso que o passado, o presente e o futuro está interligado no agora, né? No agora eu tenho a sensação lá do passado. Então, com Alzheimer também, a musicoterapia com Alzheimer é incrível, porque tem dificuldade de lembrar, né? Mas quando coloca uma música, não esquece a letra da música, é incrível. A maioria não esquece a letra da música, porque a música, como ela está no hemisfério do lado direito do cérebro, né? Da emoção, então ela tá num outro lugar. A linguagem, às vezes, eu tenho dificuldade de lembrar, mas a música, que é emoção, o cheiro, essas coisas que você falou, ele vem para mim, né, um presente no agora. É por isso que até quando a gente vai projetar o futuro, a gente também precisa sentir lá, sentir até o cheiro, sentir realizando lá, no Teta Healing, quando a gente faz uma manifestação de futuro. Porque o lá também é aqui, né? Então, assim, tá tudo aqui, né, gente? Por isso que eu falo, não, às vezes alguém, não, eu já perdi meu bebê tem muito tempo, um aborto. Não, não precisa olhar pra isso, não. Ou alguém que morreu, não, eu já nem sei, mas tá atuando aqui, mesmo que escondidinho, escondido debaixo do tapete.
Mas tá aqui, na hora que eu acessar, aí que eu vou me curar mesmo para poder seguir adiante. Então, é reconciliar com o passado para ficar bem no presente e tudo ter chance. É bem isso, né? Eu agora. Sim. Não, e aí essa questão, né, do tema, né, de sermos reeducandos. Acho que a base principal é exatamente essa, a gente começar a olhar pra gente, de verdade a gente não se olha. Nem quando a gente se olha no espelho, a gente não se olha. Uhum. Quando a gente vai olhar no espelho, a gente fica, nossa, tem uma espinha aqui, nossa, eu tenho que arrumar a sobrancelha. Nossa, a gente não olha para saber, por exemplo, nossa, qual é o formato dos meus olhos? Nossa, como é o formato da minha boca? Nossa, olha os meus ouvidos, sabe? Olha, nossa, olha o tamanho do meu pescoço, o tamanho da minha testa. A gente Olhar não profundamente nos olhos, né? Olhar nos seus olhos, lá no fundo da sua alma. conversar no Quem espelho. sou Como é que você está eu? se sentindo hoje? A gente não faz isso. E aí, assim, a primeira coisa é aprender a olhar de verdade, né? E aí a segunda coisa, que é algo que eu trabalho muito nos exercícios nas atividades, né, que eu realizo, a gente tem que aprender a respirar. Respirar. Respirar, sentir. Sim, a Por gente isso não que muitas respira. meditações é só pra observar seu ar entrando e saindo, ó. O ar tá entrando, tá saindo. Atenção focada aqui. Esse é o viver o agora. Agora tem tudo, gente. É incrível, tem tudo. Tem o passado, tem Sim. tudo aqui dentro, tem as pessoas que a gente ama, tem as pessoas que já foram, tem as pessoas que estão aqui, tem eu mesmo, tem Deus, tem o anjo da guarda, tem tudo aqui, no agora. Ai, é Não. a cura mesmo. A cura está em viver o agora. Eu lembro de ter lido isso muito tempo atrás. E é uma pura verdade. Está em viver o Sim. agora. E aí, Eu não assim, sei, pode falar. não pode, é porque Quanto eu tempo tava a gente tem contando. aí? Vai olhando aí quanto tempo que tem. Não sei quanto tempo você tem. A última live foi 1h30, agora são 10 para as 9. Não, vamos fazer em torno de 1 hora para não ficar muito longo. Depois fica muito longo. Sim, 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 não, ótimo. Mas eu tô de olhinho aqui. Você estava Tá. falando, mas estava cortando, eu não estava conseguindo te ouvir. Ah, é? Uhum, Tava no falando de viver o finalzinho. agora. De viver o Aham, agora em plenitude. Que no agora a gente tem tudo. Tudo. Tudo e todos. Aqui dentro, fora. E esse agora, a cura está em viver o agora, foi isso que eu falei, está em viver o momento aqui, presente. No presente tem o passado, lógico. Mas uhum, ressignificando esse passado, que a gente fica bem no presente, lógico, é fato. Eu não sei se a sim. gente falou da questão dos vilões e mocinhos, né? Não, a Direito. gente só introduziu essa ideia que a gente tem de bom e ruim, de certo e errado, de vítima e culpado. Pode falar. Não, essa questão dos vilões e mocinhos, a gente sempre quer se ver como mocinho e o outro que é o vilão, né? Isso é fato. Uhum, Eu sou sempre a boazinha da história, mas nem sempre, né? A gente também, muitas vezes, é meio vilão, digamos assim. Por isso que a gente tem que sair fora desse vilão, sim. É lógico que tem pessoas que são mais agressivas, tem pessoas que fazem coisas ruins para outras pessoas. Mas como a gente poder olhar para essas pessoas também, de novo, sem julgamento, com compaixão. São pessoas que estão aprendendo ainda na vida, estão aqui na Terra para aprender alguma coisa, para evoluir. Igual eu, igual você, igual todo mundo. Se a gente está aqui, a gente não fez o dever de casa certinho. A gente teve que vir para cá para aprender alguma coisa. Então, nessa imperfeição que nós somos, o outro também é. Mas se o outro faz uma coisa muito esdrúxula da minha, que eu não faria, é porque dentro do contexto dele tem um sentido. Ele está representando alguém, ou algum excluído da família, ou algum agressor que foi excluído, que não foi colocado no coração, né? Então, aí uhum, tem as leis de pertencimento, de Bert Hellinger, né? E tantas coisas assim. Ou dentro dele tem um vazio lá, um vazio de pai, um vazio de mãe, ou uma angústia, ou ele tem, não sei, N coisas. E a gente só vê o fato que ele fez, mas não vê o que está por trás. Por isso que é importante uhum, olhar os outros, em vez de taxar como bom ou mal, ruim, ver como pessoa. Essa é aquela pessoa, e ela deve ter a dor dela. Toda pessoa ruim, digamos assim, tem uma ferida por trás. Faz uma coisa ruim. uhum. Quem faz uma coisa ruim, estando bem, zen, paz, não faz, né? Então, Sim, esse sim. olhar de amor também ajuda a ampliar o todo, ajuda o todo do planeta. Se eu olho com outros olhos. Aí eu estou É, cumprindo, né, esse papel melhor no mundo também. claro. E aí, Não, e vítimas perfeito. agressores se atraem também, gente. Tem isso, né? Vítimas agressores se atraem. Uhum, Eu sou a vítima, ele é culpado. Tá, a gente tem que evitar de ser o culpado, no sentido de agir contra as outras pessoas. Mas se a gente existe uma atração aqui inconsciente, que a gente atrai aquilo que a gente precisa resolver ainda, aquilo que a gente precisa aprender a amar,
Aqui precisa aprender a não julgar, às vezes a gente atrai alguém que vai fazer matar, por exemplo. Às vezes a gente já está num momento de morte, né? Ou a gente atrai um acidente de carro, ou uma doença grave, ou então a gente atrai alguém que tira a nossa vida. Mas é alguém que as outras pessoas não conseguem aceitar isso. Ah, se morreu na hora natural, tudo bem, mas se matou, tá errado. Então fala lá pra Deus, Deus tá tudo errado. E como é que você permite o trem? É nossa arrogância de achar que a gente tá no controle das coisas. Não tá. Se aconteceu, tem algo maior por trás, né? A gente só precisa respeitar o destino do outro. Assim a gente ama muito mais o outro. Se eu respeito o destino dele do jeito que foi, do jeito que é. E se eu olho com paixão, tanto para a vítima quanto para o agressor. Aí também está a cura, a nossa cura, e a cura do planeta, né? Olhar para isso e acolher ambos no coração. Que ambos estão feridos, né? Um foi ferido, o outro também já estava ferido dentro, acabou ferindo o outro, então está todo mundo ferido. Vamos acolher, né? Seria tipo isso. Sim. Não, é perfeito. E assim, fora que quando a gente olha para a vítima preocupada, a gente exercita o que a gente acabou de falar, da visão do todo, né? A gente vive em cima de visões parciais. E geralmente essas visões parciais, elas estão apenas com o nosso ponto de vista das coisas. Aí as pessoas falam, mas se for com você, você vai ficar... Não, lógico que eu vou sentir se acontecer comigo, mas de novo precisa ter esse olhar, pode ser um filho, quem quer que seja. O que eu preciso olhar para reconciliar aqui nessa história? O que eu preciso olhar para compreender essa dimensão do que aconteceu, né? É muito interessante. Sim, não, e Tiago, é o clone do WhatsApp, né, Tiago? Tiago tá me mandando mensagem aqui. Meu WhatsApp foi clonado, o Thiago, antes de eu iniciar a live. E aí eu consegui avisar para algumas pessoas. Sim, e avisei aqui no início da live também. Aproveito já para reforçar novamente o aviso que o meu WhatsApp foi clonado. E quem conhece, outros amigos também compartilha e avisa aí. Quando eu conseguir retomar, eu aviso. Eu consegui soltar o aviso no início da live, né, que foi quando eu descobri. E aí eu falei, não, vamos dar sequência, vamos fazer a live. Avisei o máximo de pessoas que eu pude antes. Obrigada, Thiago. Valeu, viu? Seu número tá bloqueado, tá? E quando ele desbloquear, você me fala. Quando puder falar de novo. Eu falo no Instagram. Não, ótimo. Obrigada, Thiago. Gratidão. Obrigada. Então, é tipo isso, né? Se alguém tiver alguma pergunta e tudo. Não, tá tudo bem. Tudo bem, Thiago. Tranquilo. Obrigada. Se alguém tiver uma pergunta, se tiver algo para acrescentar, pra gente não ficar muito tempo. Pode falar. Não, a gente tem ainda 5 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser enviar alguma coisa, para a gente poder finalizar. E assim, desde já eu agradeço muito todo mundo que passou por aqui, todo mundo que ficou até aqui por agora, quem ainda vai assistir, quem ainda vai ver esse vídeo, a gente agradece, assim, com muito carinho. E a gente espera que seja algo produtivo para vocês, que seja uma partilha rica mesmo, porque é algo que, particularmente falando, na minha vida tem me enriquecido muito, tem me aliviado muito, tem me ajudado muito a resolver questões minhas, pessoais, questões minhas profissionais e questões dos meus próprios trabalhos, né, dos meus atendimentos também. E é algo que não tem como, afeta a gente de uma forma positiva, sabe? E quando a gente sabe fazer o bom uso disso, né? A gente deixa de querer pegar o peso do mundo, né? A gente não é nosso papel ficar pegando o peso do mundo. Vamos fazer só a nossa parte. Fica mais leve. Né? Sim. Não, eu agradeço demais, assim, o seu tempo e as suas partilhas. Como eu já falei, eu admiro muito o seu trabalho. É um trabalho riquíssimo que faz muita diferença no mundo, de verdade, assim. E você continue tendo muita sabedoria, muita luz, muita força, muita energia e principalmente muito amor para continuar conduzindo esse trabalho como você faz de uma forma maravilhosa, assim, e bem acolhedora mesmo, porque você acolhe quem menos tem acolhimento, né? E você olha para quem é menos visto. E isso faz muita diferença na vida deles. Sim, sim, claro. Então, assim, que a gente possa... Pode falar. Não, é isso mesmo, excluídos. É interessante trabalhar com o agressor, né? Porque trabalhar com a vítima a gente já está acostumado. A gente trabalha aqui no dia a dia com a vítima, né? Somos nós, assim, vítimas, assim, que atraiu questões mais difíceis, mas não aquele o que agrediu mesmo. E trabalhar com o agressor eu acho importantíssimo também, porque se ele consegue despertar uma luzinha nele, já está ajudando o mundo também. Um deles só consegue se despertar
se resolver mais internamente, buscar um novo caminho, já está ótimo. Então, é o que a gente pode fazer, só a nossa parte pequenininha. Tem alguns relatos de atendimento adolescente lá no meu canal do YouTube, que eu acho interessante, os casos mais interessantes dos adolescentes. Sim, eu vou de... Hã? Adolescentes cumprindo medida socioeducativa. Sim, Tem alguns depois... interessantes. Uhum. Depois você me passa o endereço certinho do canal, porque aí, né, na hora que eu for publicar esse vídeo no IGTV, eu coloco na descrição do vídeo, para quando as pessoas forem acessar os vídeos, elas terem acesso por lá também. Tá O bom? canal é Dani Silvestre, é meu nome mesmo, Dani Silvestre Constelações Teta Healing. Mas tem o link também no link da bio do meu Instagram. Tem lá o link na bio, de acesso. Não, perfil, ótimo. viu? Não, Nossa, perfeito. gratidão à presença de todos vocês. Muito feliz de estar aqui. Gratidão a ele pelo seu convite. Por Gratidão a conhecer um você pouquinho mais do seu também. trabalho maravilhoso que você me contou aí. Nossa, maravilha, muito disso mesmo. De trabalhar aqui, suscitar memórias afetivas e transformar. Eu agradeço. Ai, que bom. Obrigada para todo mundo que passou por aqui, ficou aqui até agora também. E caso vocês tenham alguma curiosidade ou queiram conhecer mais o nosso trabalho, a gente divulga isso muito nas nossas redes aqui, principalmente no Instagram também. Continue acompanhando aí que a gente tem muito material, muita partilha boa, a gente compartilha muito, né, desses aprendizados que a gente vai enriquecendo a cada novo atendimento, a cada nova pessoa que a gente tem a oportunidade de olhar para a história dela. É verdade. Gratidão. Boa noite. Gratidão, gente. Segue a gente lá, tamo aí. Um abraço, tudo de bom. Beijo, Adri. Obrigada. Tchau. Tchau.